O cavalete tinha ainda o esboço de uma caveira pintada, adornada por flores, que começara na noite anterior, antes de decidir ir ter com Serafim. Mais uma a juntar-se às dezenas descartadas. Dentro da caveira partida, numa das metades, um olhar que ainda não conseguira definir. Sentia-o fugir pelo labirinto das suas memórias quando agarrava no lápis. A ansiedade arranhava-lhe o peito. Tirou uma caixa enfiada debaixo de uma estante e ficou a observar o conteúdo durante vários minutos. Sentiu a habitual apatia, como se estivesse a ver imagens de outra pessoa, de outra vida. Algo que não era real, algo que pertencia ao mundo dos mortos. Uma memória que já não era sua. Tudo perfeito, tudo errado. O projeto Anémone revolucionou o mundo ao permitir a transferência de memórias negativas para outras pessoas a troco de dinheiro. O procedimento é caro, exclusivo e promete um recomeço limpo. Serafine e Lázaro Delambre são o casal sensação do meio artístico. Ela, uma compositora e intérprete em ascensão. E ele, um ilustrador consagrado pela sua arte obscura. Por trás da imagem pública escondem um casamento marcado por silêncios e demónios que decidem entregar ao Anémone. Do outro lado do privilégio, Bento vive na corda bamba. Endividado e exausto, trabalha como estafeta e aceita tornar-se receptor das memórias tóxicas de um desconhecido. A empresa garante que nunca se lembrará delas, nem saberá a quem pertenceram. Até o dia em que faz uma entrega na casa dos Delambre e é Serafim que abre a porta. Nesse instante, um ódio intenso e inexplicável desperta dentro de si. As memórias deixam de ser difusas, tornam-se reais, violentas, e nada volta a ser como antes. Olá a todos, eu sou a Sara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao Livros da Pipoca, ou sejam bem-vindos caso seja a primeira vez que por acaso estão a ver a minha cara por aqui. Pois é, e hoje eu venho trazer-vos mais um autor nacional, desta vez um autor, que é o Fábio Ventura, e o seu livro O Peso dos Outros. Um livro que eu adorei, como vocês veem, tem imensas marcações. E o que é que podemos falar sobre este livro? É assim, vocês já ouviram a sinopse no início. Nós somos feitos de memórias, sejam elas boas ou más. E são essas memórias que fazem de nós quem nós somos, moldam a nossa personalidade, a nossa forma de lidar com os outros, de lidar com os problemas, de lidar com a vida. São as memórias boas e as memórias más. Inclusive os nossos próprios demónios. Seja como for, eles ajudam-nos a sermos quem nós somos. São eles que nos moldam. E se houvesse um projeto inovador que permitisse que nós nos livrássemos das nossas más memórias? O que é que isso iria fazer connosco? O que é que isso significaria para nós como pessoas, como indivíduos, como seres humanos? É essa a premissa deste livro. Temos aqui a Serafine e o Lázaro, que são um casal sensação, mas que têm um casamento desgastado. E desgastado por muitas memórias más, muitas memórias tóxicas. Então eles recorrem ao projeto Anémone, que é um projeto que é inovador e a troco de dinheiro, de bastante dinheiro, eles conseguem transferir as más memórias, os maus momentos de que se recordam, para um receptor que irá, a troco de dinheiro também, receber essas memórias e essas recordações menos boas. Que é, neste caso, temos o Bento. Este livro fez-me pensar bastante. Porque, como eu já disse, fez-me
Meditar é um livro mais introspectivo. Eu já li, este é o quarto livro que eu leio do Fábio. A escrita é fantástica, portanto, quanto a isso, nota-se cada vez mais uma evolução na escrita, cada vez mais uma evolução na maneira como ele escreve, como ele acaba por desenvolver as personagens e as situações, os momentos. Cada vez está melhor, Fábio. Cada vez eu me surpreendo mais e surpreendeste-me bastante neste livro. É um livro mais introspectivo e precisamente por causa dessa situação das memórias e fez-me pensar, fez-me imaginar o que seríamos nós se só tivéssemos memórias boas. E esse livro fez-me pensar bastante. No caso do Bento, e no caso de outras pessoas que iriam receber, então, iriam ser receptores das más memórias, o que é que isso iria fazer com eles também? Aqui no livro há um resultado. As coisas não correm bem, como era de esperar. Temos aqui um plot twist e uma situação que faz com que desencadeie, apesar de o projeto da Nemo garantir ao Bento e a outros receptores, mas no caso aqui falamos do Bento, que nunca irão se lembrar dessas más memórias, há aqui uma situação que despoleta com que o Bento se comece a recordar das más memórias que recebe da Serafine e do Lázaro. E depois temos o desenvolvimento do livro, e se vocês quiserem saber mais, terão que ler, como é óbvio. Mas como já vos disse, foi um livro que me fez pensar bastante, e acho que foi essa a ideia do Fábio. Eticamente, até que ponto é que isso é possível, seria possível, e como seria ético ou não, caso fosse possível nós transferirmos as nossas más memórias. É uma situação, foi uma situação que me deixou a pensar bastante mesmo. O Fábio faz-nos refletir bastante nos seus livros, nas suas histórias, nas suas personagens que ele cria, e ele conseguiu fazer isso comigo. Portanto, é um livro que eu recomendo bastante. Se vocês ainda não leram nenhum livro do Fábio, leiam porque ele escreve muito bem. Ele tem os outros livros, são fantásticos. Falta-me ler os primeiros livros dele. Todos os últimos a seguir, a Corações de Papel, eu li, e eu penso que tenho só uma review que eu tenho aqui no canal, mas eu vou deixar aqui nos cards, aqui por cima, alguns, vocês já sabem como é que é, onde é que isto fica, não? Eu nunca me lembro se é deste lado, se é deste, pronto, nunca me lembro, mas sei que é aqui por cima. Eu vou deixar essa review para vocês verem o que é que eu achei do livro e qual foi o livro que eu fiz a review. Os outros eu ainda estou a dever uma review ao Fábio, tenho que fazer. O Peso dos Outros é mesmo um livro fantástico, é um livro extraordinário, e se ainda não tiveram a oportunidade de ler, a sério, leiam porque eu recomendo imenso. Este é daqueles livros que eu recomendo. Aliás, vocês veem como ele está marcado. Marcou-me a mim, eu marquei o livro e ele marcou-me a mim de uma maneira que eu não estava à espera. É como digo, é um livro introspectivo e fez-me pensar, fez-me meditar. E eu adoro quando os autores conseguem fazer isso, conseguem me fazer meditar, terminar de ler o livro e ficar assim a olhar para a parede. Sabem como é que é? A pensar no que acabei de ler. O Fábio faz isso com os seus livros e fez isso aqui no Peso dos Outros. Portanto, recomendo muito, muito, muito mesmo que vocês possam ler este livro. E depois, se o lerem, por favor, contem-me o que é que acharam. A luz fraca tremia no teto, distorcendo as sombras. O rapaz mexeu-se na cadeira e o rangido da madeira soou demasiado alto. Lázaro ergueu o rosto, observando como se estudasse a anatomia do terror. O olhar do rapaz fugiu, preso agora num instinto de sobrevivência. O coração de Lázaro batia com euforia. A casa parecia viva. Cada ruído do rio, cada estalido no chão
e cada corrente de ar fazia parte de uma respiração subterrânea. Aquele sítio conhecia o ritual. Foi esta a minha opinião sobre o peso dos outros e falando sobre memórias, não se esqueçam de deixar o vosso comentário, o vosso gosto e claro, se gostarem do meu conteúdo, subscrevam o meu canal caso ainda não sejam subscritos. Portanto, até ao meu próximo vídeo, um beijinho muito grande para vocês e tchau!